Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter segunda edição desta terça-feira, 9 de abril. Veja os nossos destaques. Parlamentares aprovam em sessão ordinária projeto que dispõe sobre a criação do programa Poluição Zero nas praias de Natal. 60 anos do golpe militar é lembrado em audiência pública na Câmara Municipal. Câmara Municipal de Natal proporciona manhã de cuidado à saúde junto aos servidores da casa. O grande volume de pedido de aposentadorias no Instituto de Previdência do Estado é o assunto da entrevista com o presidente do IPERN, Nereu Linhares. Vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. A gente começa com as notícias que movimentaram a Câmara Municipal nesta terça-feira. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram um projeto que dispõe sobre o programa Poluição Zero nas praias de Natal. Veja também outros destaques na reportagem de Tarsila Costa. Durante o pequeno expediente, o vereador Robério Paulino destacou um crime ambiental em decorrência de um evento privado ocorrido na praia de Miami, em Areia Preta, no último domingo, lamentando o prejuízo para o ecossistema local. É um crime ambiental muito grave, porque a gente viu ali muitos quilos, de resíduos plásticos, especialmente, deixados na praia pelas pessoas que participaram daquele show. Eu não estou contra que a praia seja usada democraticamente. A praia é de todos, não é? A praia de Miami ou qualquer praia de Natal, do país todo, não é só dos moradores que estão ali em frente. A praia é de todo mundo. Então a praia pode ser e deve ser usada por todo mundo. Agora, ao mesmo tempo, quem usa tem que ter o cuidado. Não é só com os moradores dali. O morador é com o ecossistema, é com a natureza. Entende? Por quê? Porque grande parte desse plástico vai parar no mar. Hoje, o mar está contaminado. Se avalia que em 2050 vai haver mais plástico do mundo do que uma massa de peixe. Também no pequeno expediente, o vereador Anderson Lopes denunciou a falta de técnicos de enfermagem nas unidades de pronto atendimento da capital, afetando inclusive a triagem de pacientes nos locais. Quando passou a pandemia, o Ministério Público solicitou à Prefeitura, praticamente que obrigou a Prefeitura a encerrar um contrato que existia naquele momento com os técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, E esses técnicos, principalmente, eles tinham sido distribuídos para as UPAs, o que estava facilitando muito o atendimento, principalmente no momento da triagem e da medicação. Com essa falta de profissionais, como hoje o quadro está bem pequeno nas UPAs, isso tem gerado uma dificuldade muito grande. Nós temos visitado as UPAs e nós temos visto a dificuldade que as pessoas têm em passar pela triagem para poder ir para o atendimento. Quando chega na parte do atendimento, até que está bem, porque tem médico suficiente. Mas na triagem, na hora de medicações, está tendo essa dificuldade pela falta de profissionais. Durante a sessão foi aprovada a matéria que dispõe sobre a criação do programa Poluição Zero nas praias de Natal. O projeto é de autoria do vereador Milcley Leite. Esse projeto, ele simplesmente quer regular, ele quer fiscalizar, ele quer dar uma atenção para que as pessoas possam dizer assim, olha, aqui não pode ter lixo de forma alguma. E se houver o lixo, houver uma conscientização da prefeitura permanente, para que as pessoas possam colocar no local adequado. O lixo é colocado, jogado nas praias, a maré enche, leva o lixo para dentro das praias, os nossos peixes acabam engolindo aquele plástico, morrendo ou se contaminando e, consequentemente, contaminando a gente também, que vamos consumir. Então, e aí várias doenças, como hepatite, várias doenças que às vezes não sabe aonde pegou, mas está lá no mar, porque alguém não cuidou. Então, esse nosso projeto ele vem para que o prefeito ele sancione, mas não só sancione no papel, mas que faça valer na prática. Também foi aprovado em segunda discussão um projeto do vereador Preto Aquino que dispõe sobre a qualidade da água armazenada em caixas d'água, cisternas e bebedouros nas unidades de ensino municipal. Os alunos, principalmente, as crianças, os adolescentes, não tão diferente dos adultos, precisam mais do que nunca desse cuidado. Então, através da Secretaria Municipal de Saúde, é importante demais inspecionar, fiscalizar e cuidar de todos os locais que são armazenados água para o uso dia dos alunos. Caixas d'água, bebedouros, reservatórios, fundamental. Espero que a Secretaria implante esse projeto e espero que a Secretaria possa, acima de tudo, elaborar um calendário e que esse calendário não fique só no papel, seja cumprido, porque, acima de tudo, a água é o bem maior de nós, seres humanos.
O repúdio aos 60 anos do golpe militar foi tema de uma audiência pública na Câmara Municipal nesta tarde. A iniciativa foi da Comissão de Direitos Humanos. Em mais uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal designou 5 projetos para a relatoria. Hoje foi uma reunião rápida. Na comissão nós fizemos a designação de 5 projetos de lei que daqui a 15 dias iremos analisar os pareceres. Após a designação dos projetos, a presidente da comissão, vereadora Brisa Braque, encerrou os trabalhos e iniciou uma audiência pública em repúdio aos 60 anos do golpe militar no Brasil, que instaurou 21 anos de ditadura. Daqui a 10, 20 anos lembraremos de quando o golpe da ditadura militar cumpriu 60 anos. E onde estávamos nesse momento? Nós poderemos dizer que estávamos na Câmara Municipal de Natal, realizando uma audiência pública, construindo essa memória, inclusive uma memória viva, com a presença de figuras importantes, que foram presos políticos durante o regime civil-militar de 64 a 85, com familiares de presos, mortos políticos desse momento, e principalmente para dizer que o silêncio não é o espaço. Nós queremos construir essa memória, nós temos uma dívida histórica, é necessário um projeto de memória, justiça e verdade com todo o processo do regime do golpe militar no Brasil. Então, essa audiência, que tem como nome, isso explica para a gente que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Durante a audiência foi lançada a comenda Luiz Inácio Maranhão Filho, concebida por 4 associações de juristas e advogados do Rio Grande do Norte. A condecoração foi criada para reconhecer e homenagear aqueles que enfrentaram a ditadura em defesa da democracia. Lembrar esse grande nome do cenário potiguar e nacional. Professor Luiz, jornalista Luiz, advogado Luiz, deputado Luiz e um homem de muita fé. Professor Luiz Maranhão é um orgulho para as terras potiguares e que até hoje o corpo dele não apareceu. Morto em 73, irmão que era do grande e saudoso prefeito, eterno prefeito de Djalma Maranhão, porque ele não terminou o mandato. E ele não é ex-prefeito, ele é eterno prefeito da cidade do Natal e que fez grandes obras. Então nós, juristas, nós, sociedade civil, nós, organizações sociais, temos um grande dever de divulgar, de espalhar essa ideia e de mostrar para as novas gerações, as futuras gerações. A comenda foi entregue a 12 pessoas que sofreram direta ou indiretamente com o regime militar. Suas histórias e resistência se destacaram como símbolos de coragem e compromisso com a democracia. Entre eles está Roberto Furtado, ex-secretário municipal na gestão do prefeito Djalma Maranhão, ex-vice-prefeito de Natal, que foi perseguido pela ditadura. Me sinto muito satisfeito pelo reconhecimento daquilo que eu pude fazer. E fiz por uma questão de convicção democrática. Devo aos meus pais, minha mãe Jacira, a solidariedade humana que ela sempre teve, e ao meu pai, a resignação com as injustiças. Por isso, eu fui advogado, passado os primeiros dias da Revolução, fui advogado de cerca de 100 presos políticos do Rio Grande do Norte e até alguns de fora do estado. E eu fiz sem visar honorário, nada, apenas por um dever democrático de fazer isso. Outro homenageado com a honraria foi Gileno Guanabara, advogado, jurista, dirigente militante do PCB, foi perseguido, torturado e preso político durante a ditadura militar. Eu represento uma geração que cresceu vendo as campanhas populares de alfabetização, campanhas populares de participação política, de formação política. De repente vem um golpe e aquilo foi um abalo profundo, porque nós víamos a autoridade maior, o presidente da República, o pai da pátria, da nação, o orientador, o líder, ser afastado simplesmente por um golpe. Fizemos a primeira passeata, foi do Atendeu para a Prefeitura de Natal.
E do Ateneu à Prefeitura de Natal, no dia 1º de abril, nós protestamos e nos solidarizamos com Djalma Maranhão. Lá estava formalizado o QG da legalidade. A partir daí em diante, foi um sucedâneo de confirmação, de reafirmação dessa geração que passou a sofrer perseguições, prisões, exílios, espancamentos. Então, fizemos essa história. Entramos na universidade, continuamos essa história. E chegamos hoje contando, assistindo homenagens como essa, homenagem aos vivos e aos mortos. Na verdade, não se homenageia a ditadura. Agora, é preciso dizer que houve avanços, houve erros, houve erros também. Participamos de tudo aquilo que foi movimento pela anistia, pela reconstitucionalização, as lutas de formação e consolidação sindical no Brasil, estava com a nossa presença. E, finalmente, a Constituição de 88, que foi o corolário de tudo isso que se fez com muito sacrifício por mim e pela minha geração. A audiência também contou com a presença de outros parlamentares que destacaram a importância em não esquecer esse período da história do Brasil. Um país que não tem memória sobre aqueles equívocos, aqueles erros cometidos em sua história, pode voltar a cometê-los. Então, essa audiência é muito importante para a memória, para lembrar todos aqueles que sofreram, que morreram, né, perderam a vida na luta pela democracia do país. Parabenizar a comissão por trazer esse debate aqui hoje, nessa casa, para não apagar essa história, porque foi uma história, vamos dizer que foi assim uma época dolorosa, difícil para o nosso país, onde as pessoas foram torturadas, outros foram mortos, desaparecidos até hoje. E eu que vivi essa época, porque eu já tenho mais de 70 anos, então vivi essa época sombria da nossa história. E o que nós queremos dizer é que ditadura nunca mais no nosso país. É fundamental que a gente compreenda a história e que nós debatamos que sim, em 64, uma parte dos militares realizou um golpe de Estado com base na força, na coercitividade. Essas pessoas torturaram, essas pessoas roubaram crianças e mulheres aprisionadas, essas pessoas estupraram, essas pessoas mataram e, infelizmente, se a lei de anistia foi uma conquista para que as pessoas recuperassem os seus direitos civis, ao mesmo tempo foi também uma impunidade para que quem cometeu tais crimes à frente do Estado não respondesse pelas barbáries cometidas. Então esse é um momento de recuperar essa história, de publicizar, de mostrar para a sociedade que nós precisamos sim retomar esse processo histórico para que ele nunca mais se repita. A Comissão de Educação, Cultura e Ciência se reuniu nesta tarde. Veja os destaques. A Comissão de Educação da Câmara Municipal se reuniu nesta terça-feira para dar andamento à pauta. Na ocasião, foram votados 15 projetos e outros 8 designados para a relatoria. Durante o encontro, o presidente da comissão, o vereador Daniel Valença, falou sobre a retomada das visitas às escolas e CMEs da rede municipal de ensino e anunciou uma audiência pública que vai acontecer na próxima reunião, onde o tema será Escola de Tempo Integral. Analisamos, apreciamos 15 projetos de lei, apenas um foi rejeitado por uma questão mais formal do que de mérito e também designamos outros 8 projetos. E para daqui a 15 dias, que é a próxima reunião da comissão, nós vamos ter uma audiência pública sobre educação em tempo integral aqui em Natal, a pedido do Conselho Municipal de Educação. E a partir da terça que vem, nós recomeçaremos as visitas a escolas e CMEs daqui da cidade por parte da Comissão de Educação. Tinham parado em virtude do período de recesso legislativo, quando nós retornamos, as escolas estavam em recesso
e depois teve essa mudança de horário das sessões, que atrapalhou um pouco a dinâmica, e agora nós vamos normalizar quinzenalmente as sessões aqui no plenário e quinzenalmente as visitas às escolas e CMEs da cidade. Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado dia 7 de abril, a Câmara Municipal realizou na manhã desta terça uma ação voltada ao bem-estar dos servidores da casa. Na manhã desta terça, os servidores da Câmara Municipal de Natal participaram de uma ação especial de promoção e prevenção à saúde. Na Escola do Legislativo, os funcionários tiveram acesso a terapias manuais, terapia quântica, aromaterapia e acupuntura. É um privilégio poder participar, porque é uma atividade bem relaxante, desestressa, é uma atividade complementar em saúde, não só medicamentosa, mas complementa os cuidados com a saúde. E achei muito importante a iniciativa, parabéns aos idealizadores. Primeiramente, foi um momento muito bom, né? Chegando aqui na Câmara Municipal, da qual a gente pode proporcionar desse momento único, que trouxe paz, que trouxe um momento também de espiritual, né, com Deus. E aí a gente, ao decorrer da semana, com muitas coisas para resolver, mas a gente foi proporcionado aqui com esse momento hoje e eu me sinto bem relaxada, bem tranquila. Aqui neste setor da Escola do Legislativo, o servidor da casa tem a opção de passar pela aferição da pressão e da glicemia. Eu estou aqui com o Carlos e vamos ver como é que está a minha situação. Os atendimentos junto aos servidores foram realizados por profissionais da Prefeitura de Natal, cedidos pelo Centro de Referências em Práticas Integrativas de Saúde. Essa parceria é muito importante para o cuidado integrativo do ser. Então, os profissionais que trabalham dentro da Câmara Municipal, eles precisam ter toda essa parte, tanto da parte física como emocional, como a parte intelectiva tratada. E hoje eles foram contemplados tanto com a parte das terapias manuais, como a parte que tratamos com a acupuntura e também com os florais terapêuticos. O evento alusivo ao Dia Mundial da Saúde, celebrado no último dia 7 de abril, foi organizado pelo Ambulatório do Legislativo Natalense. Hoje a gente resolveu trazer essa manhã de saúde para trabalhar os nossos funcionários, colaboradores, porque nós passamos por tensões, pressões, né? Então isso é uma forma de de promoção e prevenção à saúde, né? E promover essa manhã tem esse objetivo de trazer qualidade de vida para o nosso servidor, mostrando que o nosso presidente Érico Jacome está preocupado com a saúde mental, né, do nosso funcionário, e isso é fundamental para que a gente tenha uma casa saudável, uma casa feliz, né, os nossos funcionários e colaboradores se tornarem cada dia mais estimulados para virem para cá, trabalhar e desempenharem as suas funções, mas com equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, mente e corpo é tudo. Sem ele a gente não consegue sobreviver. A seguir, Receita Federal emite alerta contra golpe da malha fina. Nós voltamos já, não sai daí. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Linfoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção. Suor noturno e perda de peso. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Juntos pelo diagnóstico precoce para vencer. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, liberou nesta terça o tráfego de veículos na RN 041, no município de Santana do Matos. O trecho da estrada havia sido arrancado durante as fortes chuvas no dia 31 de março, que também afetaram a BR-304.
Além desse serviço, o DR também recuperou o piso e reforçou a segurança da ponte Arapuá, na RN 118, localizada no município de Panguaçu, que vai do entroncamento da BR-304 em Itajá até a interligação com a BR-406 em Macau. Esse trecho teve o tráfego aumentado em cerca de 70%, inclusive com a presença de veículos pesados, depois que passou a ser usado como rota alternativa em consequência da interdição da BR-304 na altura de Lages. Espera que isso melhore as condições de tráfego, enquanto a BR-304 segue interditada. A Receita Federal emitiu um alerta sobre o golpe da malha fina. Nesse golpe, os fraudadores usam de forma indevida o nome do órgão para enganar contribuintes e extrair pagamentos indevidos. A temporada de envio das declarações de imposto de renda, além do cuidado envolvendo prazos e ajustes de contas, traz outras preocupações para os contribuintes. A Receita Federal emitiu alerta à população sobre uma nova versão do golpe erro na declaração, na qual os criminosos enviam mensagens falsas, informando sobre supostos erros na declaração e exigindo regularização até uma data limite estipulada. De acordo com o órgão, para dar credibilidade às suas alegações, os fraudadores utilizam indevidamente o nome da Receita Federal e disponibilizam links maliciosos, afirmando conter informações detalhadas sobre o procedimento de correção em um arquivo PDF para impressão. Na mensagem, utilizam ainda termos como contribuinte e a sigla IRPF, comumente empregados pelo órgão em suas comunicações. A Receita Federal ela não manda SMS, a Receita Federal ela não manda nenhum tipo de e-mail. Então, se você recebeu o e-mail, recebeu um link de SMS, não clica, isso pode te levar para um site que possa te dar um golpe. Não abra nenhum tipo de anexo, isso pode ser por trás algum programa executável, então aí vai fazer com que ele pegue seus dados bancários, né? E a Receita Federal alerta que toda manifestação ela é feita através do site do ECAC, ou através do auto de infração, que aí chega no endereço da correspondência. Então, assim, sempre que chegar algo que você tenha dúvida, não abra. Procura um contador, se for o caso, poder te orientar, ou acessa a plataforma do ECAC, lá no Meu Imposto de Renda, que aí sim, lá vai ser um mecanismo oficial da Receita Federal. Gustavo Vieira explica ainda o que é a malha fina e como o contribuinte deve proceder para evitar discrepâncias nas informações fornecidas na declaração. A malha fina nada mais é do que o cruzamento das informações que a Receita Federal já tem do contribuinte, contrapartida do que o contribuinte informa a Receita Federal. Então, assim, quando o contribuinte recebe o informe de rendimento, ele precisa ter muito cuidado na hora de digitar os números, porque até 1 centavo ele pode dar a famosa malha fina. Então, a Receita Federal já tem todos os tuas despesas médicas, tudo que você pagou de cartão de crédito, todos os imóveis que já vendeu, que foram escriturados no cartório. Então, quando você for declarar, se você esquecer de informar alguma dessas informações aí, você vai cair em malha fina. A Anvisa deu prazo final para a venda de álcool líquido no mercado. Edesiane Moreno. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que a partir de 29 de abril, a venda de álcool líquido com percentual igual ou superior a 54 GL está proibida em estabelecimentos comerciais como farmácias e supermercados. Essa medida havia sido tomada em 2002, mas foi temporariamente revogada em 2020, durante a pandemia da Covid-19, quando o álcool passou a ser obrigatório para a higienização de mãos e objetos. A partir de agora, a disponibilidade do produto será apenas em outras formas, como gel, lenço umedecido e aerosol. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 150 mil internações são registradas por ano em decorrência de queimaduras relacionadas ao uso do álcool no momento em que as pessoas acendem churrasqueiras e fogueiras. Agora um aviso a quem mora na zona sul de Natal. A Avenida dos Chavantes, em Cidade Satélite, vai ser interditada para a realização de uma obra da Caerne. Hugo Fernandes tem as informações. Atendendo à solicitação da Caerne, a STTU vai interditar a partir da próxima segunda-feira, dia 15, a Avenida dos Chavantes, no conjunto Cidade Satélite. O bloqueio é para a realização de uma obra de esgotamento sanitário na região.
Durante a intervenção, os desvios das linhas de ônibus 33 e 83 serão feitos pelas ruas Cidade do Sol, 8, Gameleira, Algarobas, Avenida Rio Tamanduateí e Azinheira, de onde acessarão novamente a Avenida dos Chavantes e seguirão o percurso normalmente. De acordo com a STTU, a conclusão da obra está prevista para o dia 13 de julho e qualquer dúvida pode ser tirada pelo telefone 156. Agora vamos de cultura. O Circuito Food Jazz 2024 abre temporada em Natal nesta quinta-feira. Lamoni Araújo tem as informações sobre a programação. Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Food Jazz chega a Natal nesta quinta-feira. Durante 10 dias, o público poderá conhecer e degustar nos estabelecimentos da capital potiguar entradas, pratos principais, drinks e sobremesas que foram feitos exclusivamente para o evento. Inspirado em Luiz da Câmara Cascudo, o evento vai fazer uma grande homenagem às raízes indígenas, africanas e europeias presentes na nossa culinária. Já na sexta e no sábado, o palco do Alpendre do Natal Shopping vai receber um bate-papo com chefes convidados. Nos dias 19 e 20 de abril, o evento ganha uma arena montada em Ponta Negra, com praça de alimentação, feira de artesanato e diversas apresentações na Cozinha Show, com a realização de 6 aulas com chefes convidados. Lembrando que o acesso é gratuito. A seguir, vou conversar aqui com o diretor-presidente do IPERN, Nereu Linhares. Houve um grande volume de pedidos de aposentadorias após um acórdão do TCE para aposentadoria máxima até o dia 25 de abril. E agora o IPERN corre atrás para que os servidores do Estado cancelem esses pedidos. Esse vai ser o assunto que você vai ver daqui a pouco. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Linfoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção, suor noturno e perda de peso. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Juntos pelo diagnóstico precoce para vencer. Estamos de volta com o Câmara Repórter, recebendo aqui o diretor-presidente do Instituto de Previdência do Estado, Nereu Linhares, para conversar com a gente sobre essa situação do grande pedido de aposentadorias que foi registrado no início agora desse ano. Seja bem-vindo, Nereu, para conversar com a gente, né, sobre esse problema que preocupa o Estado. O IPERN agradece o espaço, certo? Estamos aqui para falar sobre esse assunto tão palpitante junto ao servidor, né, que tanto preocupou servidores e Estado. Senhor Nereu, de acordo com dados já publicados na imprensa, né, mais de 2.000 servidores nos 2 primeiros meses desse ano deram entrada com um pedido de aposentadoria. Tudo isso é provocado por aquele acórdão do TCE, é isso? Esse volume exagerado foi provocado pelo acórdão do TCE. O IPERN ele já tem uma média natural de cerca de 80 a 100 aposentadorias que já publica por semana. Então, isso em 2 meses daria, no mês daria 4 semanas, daria 400, daria 800 nos 2 meses, né? E aí, de repente, a gente se deparou com 2.031 agendamentos. Isso em janeiro e fevereiro. Até sexta-feira da semana passada, nós chegamos aos 3.200. É um número Então, elevado, é óbvio, né, que que essa elevação ela foi em função do acordo, que obrigava aos servidores a se aposentar. Esse servidor, aquele servidor que havia entrado sem concurso público, no serviço público, certo? E que já tinha completado os requisitos de aposentadoria, certo? Isso partiu de uma decisão do Supremo Tribunal que dizia que esse servidor, ele adquiria o direito. E numa inovação, não se sabe por quê, né? Exatamente por quê, de onde ela veio, o Tribunal de Contas acresceu na decisão dele, a obrigatoriedade. Ele dizia aquele servidor que completou e que efetivamente se aposente. Ou seja, esse que efetivamente se aposente foi o que gerou todo esse caos, certo? E o que foi também o que motivou o Estado, certo, a procurar as bases judiciárias, certo? E que agora, no dia 4, realmente foi suspenso esses efeitos por decisão do Supremo. Exatamente. A gente acompanhou a repercussão, né, dessa decisão do TCE, desse acórdão que foi colocado com o prazo do dia, que seria do dia 25 de abril. E, enfim, essa conquista que se teve na semana passada, né, de acordo com os recursos impetrados pela Procuradoria-Geral do Estado,
Porque isso inviabilizaria, acima de tudo, o próprio serviço público, não é isso, do Estado? Essa era a maior preocupação. Essa era a grande preocupação do Estado, além da preocupação com o próprio servidor, né? Porque esse servidor se via obrigado a aposentar. O servidor que está trabalhando, ele tem alguns benefícios, como, por exemplo, o auxílio alimentação, que ele perde na hora que ele se aposentar, certo? E isso faz diferença para o servidor, certo? Então, para o servidor, tem esse impacto, além desse impacto, tem a questão das regras do INSS, que são completamente diferentes das regras do Estado, certo? Lá você não tem integralidade, não tem paridade, certo? E que o servidor tem aqui estando, certo? Então, esse servidor ele tinha prejuízos enormes. E para o Estado, tinha o risco de inviabilizar os serviços, certo? Grande parte dos órgãos estaduais, ele funciona hoje com a maioria de seus servidores, esse grupo de servidor que não é concursado, mas que já completou o tempo, certo? Então, para o Estado tem essa preocupação. Para o servidor, isso triplicava com relação à questão das perdas que ele poderia ter, certo? Então, diante dessa situação, uma situação que não era boa para o Estado, não era boa para o servidor, né? E tendo uma governadora que é de base sindical, que é de base de trabalhador, que entende o que é isso, talvez outro governante não entendesse, certo? Mas a governadora Fátima entende sim, então ela resolveu se insurgir contra isso, certo? Começou exatamente pelo próprio Tribunal de Contas, fazendo um recurso de embargo declaratório, certo? O tribunal manteve, resistiu na decisão, e aí ela foi ao Supremo, certo? E o Supremo deu essa liminar, que aí alivia todo mundo, tira do mundo jurídico essa exigência da aposentadoria. E o que é que pode acontecer agora? Quem deu entrada com esse pedido de aposentadoria pode retirar eventualmente no IPERN? Pode. A aposentadoria ela é voluntária. É bom a gente lembrar disso, certo? Quando houve essa decisão do Tribunal de Contas, ele criou ali uma aposentadoria compulsória, que não existe. Então, essa aposentadoria é voluntária. Na aposentadoria voluntária, enquanto ela não for publicada, o servidor pode desistir dela a qualquer momento. Certo? Então, esse servidor, e para esse servidor, exclusivamente para esse servidor que requereu sua aposentadoria ou agendou, certo? Sim. Em virtude dessa obrigação que ele tinha, ou seja, ele não queria fazê-lo, mas fez. Então, esse servidor, a gente está orientando ele ao mais rápido possível, pedir desistência, certo? Então, ele entra com o pedido de desistência. Quem apenas agendou, ele vai fazer o cancelamento do agendamento como ele fez através da internet, o agendamento. Então, ele vai na internet e ele cancela. Acabou a história. Não tem mais o que, na hora que fizer, o sistema recebe. Aquele servidor que já apresentou a documentação e ela foi presencial, esse tem que comparecer também presencial lá no local onde ele deu entrada na documentação e ali ele pede a desistência, também por escrito, essa desistência colocada no processo e esse processo será arquivado. Para ele voltar a trabalhar no processo de aposentadoria dele quando ele quiser, até ele completar 75 anos, porque lá é quando todo mundo está obrigado realmente a se aposentar. Senhor Eu, e o que é que acontece agora com esses servidores? Eles podem desistir dessa aposentadoria? Ele pode e deve. Aquele servidor exclusivamente é aquele que não quer se aposentar, obviamente, né? O que quer se aposentar, ele mantém lá o agendamento dele ou o pedido de aposentadoria, se ele já apresentou a documentação. Mas para aquele servidor que pediu aposentadoria ou que agendou porque estava se sentindo obrigado, então esse servidor ele deve imediatamente cancelar o agendamento, isso ele faz via internet, do jeito que ele agendou, e se ele, além de agendar, já tiver apresentado a documentação, então ele vai comparecer presencialmente no mesmo local onde ele deu entrada na documentação e vai lá assinar o pedido de desistência dele. Esse processo vai ser arquivado e quando ele tiver interesse depois de se aposentar, restabelece, certo? Então, só para esse servidor. Aquele que quer se aposentar, está aberto o espaço para ele. E o que agendou e não quer, é interessante que ele faça com uma certa brevidade, porque ele estaria encurtando o espaço daquele que quer. O servidor que não quer se aposentar e ele está hoje, vamos dizer, para abril, e o que ele não quer e o que quer só conseguiu para fevereiro, na hora que ele retirar o dele, esse pode vir para fevereiro, para abril, ou março, para abril, ele pode vir para abril. Certo. Consegue reorganizar, né, todo esse atendimento. Senhor Eu, e isso também estava trazendo uma preocupação, essa obrigatoriedade das aposentadorias até então, trazia uma preocupação quanto ao orçamento devido ao déficit do IPERN, né? Que realidade foi essa que se apresentou por conta desses pedidos de aposentadoria? Essa preocupação, inclusive, teve um veículo aí que divulgou, olha, o IPERN está fazendo apelo por causa do déficit. Não existe isso. Esse déficit ele é histórico, certo? Então, é bom lembrar que esse déficit, quando a governadora Fátima assumiu,
esse déficit já era de 140 milhões mês. E esse déficit ele tem uma tendência de crescimento até 2035, até que se aposente o último servidor com paridade, certo? E esse déficit, o aumento desse déficit está sob controle, certo? Com essa medida, isso explodia para mais de 30 milhões mês, certo? Então, obviamente que havia essa preocupação, mas a maior preocupação era a inviabilidade dos serviços. O IPERN, por exemplo, se isso tivesse que acontecer, ele ficava com 4 servidores efetivos, o resto ia embora, certo? Tem um quadro de quantos servidores? O quadro do IPERN de hoje ele tem 60 servidores aproximadamente, então só ficava 4. Né? Inviabilizava totalmente. Pois é, o Diário Oficial, por exemplo, só tem um. O IDEMA só tem 1 ou 2 também, ficava sem nenhum. Certo? Então, esse é que era o problema, o grande problema que estava pesando sobre o Estado. Seu Nereu, e assim, essa decisão da suspensão do acórdão lá no STF é uma decisão liminar. Tem realmente essa garantia de que isso não possa ser revogado de novo e que se volte com um novo prazo? Olha, garantia com relação à decisão judicial ninguém pode dar, né? Mas é muito improvável, porque o próprio Supremo, quando ele modulou, vamos entender o seguinte, o Tribunal de Contas, ele deu uma decisão baseada numa decisão do Supremo. A decisão do Supremo já diz que o servidor que completou os requisitos até abril, esse servidor continua com o direito de se aposentar pelo regime próprio, certo? Não precisa ir para o INSS. O Tribunal de Contas pegou essa mesma decisão e acrescentou nela esse termo, e que efetivamente se aposente. Então, é óbvio que o Supremo jamais ele vai mudar esse entendimento, porque senão ele estaria mudando a decisão que ele deu anteriormente. Então, a gente não conta com essa possibilidade. Todavia, caso isso possa acontecer, é claro que nessa decisão vai ser estipulado novo prazo. E, com certeza, não será um prazo, como o Tribunal de Contas deu aqui, de dezembro para abril. Obviamente, não será. Mas a gente não conta com essa possibilidade de forma alguma. Tá certo, então. E só para a gente reforçar aqui, então, para quem já tinha um atendimento, não só agendado, mas que tinha dado a entrada, de fato, com a aposentadoria, procura o IPERN. Qual o horário de atendimento? O horário de atendimento do IPERN é das 8 às 15, aqui na capital. Nós temos a agência Mossoró, Caicó e Natal. Então, nessas cidades, o servidor ele deu entrada na agência, ele vai direto na agência pedir a desistência. Baixa, né? E no interior, nas centrais do cidadão, nos demais municípios, a central do cidadão. E aquele que só fez o agendamento, ele pode cancelar diretamente pela internet. Tá certo. Então, bom esclarecer esses pontos, né, para ver se isso realmente vai resultar na redução aí desses pedidos de aposentadoria. Então, muito obrigada aqui pela sua participação e suas informações aqui para a gente. Nós é que agradecemos o espaço. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com outras notícias da Câmara Municipal de Natal e também do que acontece na nossa cidade. Tchau!